bem, vamos então finalizar essa semana, terminando de ver então os riscos físicos, que podem ou não estar presentes no ambiente escolar, certo? Então vamos ver outros tipos de riscos físicos. Começando aqui então pela umidade. Então, a umidade pode estar presente no ambiente escolar, principalmente com as pessoas que fazem o serviço, a função de limpeza na escola. Mas também não só as pessoas que fazem a limpeza, as pessoas em geral que estão em contato com esse perigo. Então, o que pode acontecer com a exposição à umidade? Quedas, em primeiro lugar, tanto as pessoas que trabalham com água, mas também as pessoas que estão ali na circulação. Para quem trabalha mais especificamente com água, pode ocorrer doenças de pele e pode até ocorrer doenças do sistema respiratório. Com relação a vibrações, as vibrações são risco físico, mas elas não estão associadas diretamente ao ambiente escolar. Eu coloquei aqui para a gente não tirar do foco quais são todos os riscos físicos. Pode até acontecer de ter vibração em sala de aula ou então no setor administrativo, das vias do trânsito, né, do tráfego pesado que tem fora da escola, na rua. Às vezes pode acontecer, mas não é um problema dentro da escola. As vibrações que tem aqui como risco físico pelas MRs são aqueles provocados por equipamentos que realmente provocam grandes vibrações. A exposição prolongada dessas vibrações, elas podem causar, por exemplo, lesões osteoarticulares, né? Nos cotovelos, ombro, punho, por ter, então, aquela agitação, aquela vibração muito forte. Pode acontecer também perda de sensibilidade, fadiga e insônia, por causa das vibrações, dores de cabeça e dores de coluna. Com relação a pressões anormais, quando a gente fala de pressões anormais, nós estamos falando basicamente de vasos de pressão e caldeiras. No ambiente escolar, isso não existe. Mas lá na cozinha, né, quando as pessoas da cozinha vão preparar os alimentos, pode ter uma panela de pressão. E entra, então, alguns problemas que podem ser decorrentes da panela de pressão, por exemplo, por entupimento de válvula, pode ter explosão, alguma coisa nesse sentido. Mas a panela de pressão não entra nessa classificação de pressões anormais, ok? As pressões anormais são aquelas em que as pessoas estão sujeitas a pressões maiores ou menores do que a pressão atmosférica dentro do ambiente de trabalho, não especificamente de um instrumento do trabalho, tá? Então, a panela de pressão, ela vai ser classificada lá no risco de acidente, no risco azul. Então, quando a gente for falar de acidente, de explosão, a gente volta a falar da panela de pressão. As pressões anormais, então, não tem ambiente escolar. Essas pressões anormais, elas estão sujeitas a pessoas que fazem mergulho para poder fazer manutenção de pilar de ponte, por exemplo, ou pessoas que vão para o espaço para desenvolver missões, então, pressões muito menores do que a pressão atmosférica, ou pressões maiores do que a pressão atmosférica, se a pessoa está, então, no ambiente submerso. Isso pode causar hemorragia, embolia pulmonar, alteração do sistema nervoso central e alterações do sistema respiratório e circulatório. Com relação a radiações ionizantes, no ambiente escolar também não temos esse tipo de risco físico que encontramos, né, em alguns equipamentos, em alguns laboratórios avançados de física, como, por exemplo, raios alfa, raios beta, raios gama e raios X. Agora, continuando aqui, as radiações ionizantes, elas podem destruir o DNA, elas podem provocar má formação fetal e até a morte, certo? Agora, as radiações não ionizantes nós encontramos no ambiente escolar. Eu coloquei aqui alguns equipamentos que trabalham com radiações não ionizantes. A norma, a NR15, trata de radiações não ionizantes, os ultravioleta, os micro-ondas e os raios laser, tá? Então,
no celular, esse aqui é um modelo bem antiguinho de celular, nós temos aqui radiações, celulares novos também, as televisões novas, rádios para poder fazer a transmissão e micro-ondas, que no ambiente escolar é bem comum. Quais são os problemas relacionados à exposição prolongada a essas radiações? Obviamente que são radiações fora do controle, né? Micro-ondas, ele não causa nenhum problema desses aqui se ele estiver trabalhando de forma correta. Então, a pessoa que está perto de um micro-ondas, ela não recebe o micro-ondas, ela não recebe as micro-ondas. As micro-ondas estão ali dentro do alimento, certo? Mas, por exemplo, no caso do uso de celulares, a gente recebe radiação, né, perto aqui do ouvido, do cérebro. São radiações em quantidades muito pequenas, mas elas causam alguns distúrbios. Queimaduras, que seriam extremas, no caso dos micro-ondas. Cataratas, no caso das ultravioletas. A exposição, se a gente olhar muito diretamente para o sol, essa exposição das ultravioletas que vem do sol nos causarão cataratas, câncer de pele, por exemplo, também exposição ao sol, ou então a outras radiações ultravioletas, e distúrbios hormonais, no caso das radiações dos celulares. Como atividade 2 dessa semana, então para essa semana temos 2 atividades, vocês vão preencher uma tabela como essa, né? Eu deixei preenchida aqui uma linha, e vocês vão preencher mais linhas, então, dessa tabela com relação aos riscos físicos possíveis numa instituição de EPT. Eu coloquei aqui um exemplo, então, do ruído. O risco seria o ruído. Qual é o local? Uma sala de aula próxima a uma via movimentada. Qual é a causa? Trânsito de ônibus e carros, em geral. Quais são as consequências? Irritabilidade, falha de comunicação, baixo desempenho escolar. E a medida de prevenção e controle, essa coluna aqui é muito importante para a gente saber o que dá para fazer nessa situação. Primeiro, escolha de outra sala de aula, ou isolante acústico nas paredes, ou plantio de vegetação entre a janela da sala de aula e essa via movimentada, se é que existe algum espaço para fazer esse plantio, ou outras soluções, certo? Então, terminamos por aqui. Mais uma semana. Deixarei para você lá no material, na plataforma o material, né, dos artigos sugeridos, o vídeo sugerido, o site sugerido. E aí, essas 2 atividades para essa semana, para a gente poder contar a carga horária dos riscos físicos. Para a próxima semana, falaremos sobre riscos químicos, que são da cor vermelha, certo? Então, bom trabalho para vocês e a gente se vê na próxima semana. Fico à disposição para qualquer dúvida, ok? Se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, certo? Tchau!